8 de Abril, vamos aqui acompanhar um campo que foi semeado mais cedo, no dia 19 de Março, emergiu antes de começar a fazer frio, portanto teve uma emergência bastante boa, porque a temperatura está bastante alta e agora está a sofrer os efeitos deste abaixamento brusco da temperatura e de alguma chuva. Neste local choveram cerca de 30 litros, separados por alguns dias, e agora as temperaturas que baixaram bastante. O herbicida pré-emergente já tinha sido feito quando o milho já estava a nascer, e vamos ver aqui alguns problemas que estão a aparecer derivado ao frio. Esta cor, esta folha rachada, é feito de algum granizo que houve em algum dos dias. Vemos aqui a folha redonda, que ainda está aqui em condições, um milho bastante amarelo, uma perca de planta, aqui já houve uma planta que desapareceu, alguma heterogeneidade, a folha redonda aqui partida, este milho um bocadinho amarelo, aqui um efeito do herbicida. Temos aqui um atraso agora no desenvolvimento, mas se não houver situações mais graves, o milho vai recuperar. Uma das zonas que há normalmente mais complicações devido a estes problemas é se houver encharcamento. Neste caso, esta terra é muito bem drenada e normalmente é aconselhável semear as terras mais bem drenadas no princípio, porque a probabilidade de chover bastante nesta fase onde o milho ainda é bastante pequeno é maior. E portanto agora o milho vai ter que recuperar principalmente desta intoxicação do próprio herbicida, que faz parte das dificuldades do próprio milho. Parte disto é o próprio frio, mesmo que não tivesse havido herbicida. Este choque de temperatura bastante fria para uma planta que está na sua fase embrionária e na fase principalmente mais frágil, mas reparamos que há aqui algumas alterações. Por exemplo, neste caso a folha redonda, que é a folha inicial, a folha falsa, indica que este milho está bastante mais saudável, mas depois há outros que sofrem o conjunto da intoxicação através do herbicida e através do próprio frio. Temos de estar atentos agora também a alguns ataques de insetos, apesar que para os insetos também a qualidade do frio também não faz desenvolver o ciclo dos insetos. Mas o milho agora, nesta fase, começa a desacelerar o crescimento e mantém-se assim alguns dias, até que voltar a aparecer, até voltar a vir o calor. Aqui um enrolamento também, muitas vezes acontece devido ao herbicida. Alguma heterogeneidade entre o tamanho das plantas. Mas a emergência está bastante razoável. Vamos aguardar agora mais uns dias para ver depois como vai ser o resultado deste frio e principalmente fazer a contagem das plantas daqui a mais uma semana e meia, ver a perca de plantas que houve neste campo. Vamos agora ver a nível de temperatura o que é que tivemos nestes dias. Ora, o milho foi semeado no dia 19 de março
E o que vemos é realmente uma grande subida de temperatura nessa altura. Apanhamos temperatura aqui à volta dos 26 graus e mínimas dos 5,6. Portanto, todos estes dias foi o tempo de germinação e o milho nasceu mais ou menos nesta altura, fim de março. Portanto, tivemos cerca de 10 dias para o milho nascer. O herbicida foi feito aqui ao fim de 2, 3 dias de milho imergido, portanto ainda com boas condições, e de repente o que vimos foi o baixar da temperatura, principalmente a temperatura máxima, porque o que se observa aqui é que as temperaturas mínimas naqueles dias que pareciam mais quentes também houve temperaturas mínimas bastante baixas. Por exemplo, tivemos aqui muito antes da chuva uma temperatura de praticamente 1 grau, 2 graus, enquanto quando começamos agora com a chuva no dia 4 de Abril, que foi a partir daqui, também na véspera já tinha havido uma temperatura baixa de 4 graus, começamos a ter temperaturas mais baixas durante o dia, bastante mais baixas. Temos aqui no dia 5 de Abril 15 graus de máxima, mas também 7 de mínima, 8 de mínima. Ou seja, muitas vezes a nossa percepção do frio é bastante diversa do que na realidade é a nível depois de estatística. Vamos ver, por exemplo, a temperatura média. E o que vemos a temperatura média é que ela não oscilou muito. Portanto, estávamos aqui nos 12 graus de temperatura média, isto é a temperatura ao longo de um dia, 11 graus de média, aqui enquanto estava a germinar, passou até 15, foi até aos 17 graus de média, depois começou a descer quando foi feito aqui o herbicida, estávamos com 13 de média, subiu outra vez, 15 de média, e agora afundamos até 10 de média, 5 graus de diferença, passamos de 15 graus, 16 graus de média para 9 graus de média. E já estamos a subir outra vez, com o dia de ontem com 12 graus de média. Isto é bastante importante para ver realmente o perigo que acontece nestas alturas. A nível da temperatura do solo, temos aqui uma temperatura que varia entre os 10 e os 15. Vamos aqui pôr aqui uma escala igual ao que estava na temperatura do solo, e estamos aqui a ver então muito mais estável. Portanto, isto é a temperatura a 15 cm, portanto não é bem a altura que nós plantamos, que é cerca de 5 cm, mas tem aqui uma subida lentamente, que vai aqui até ao máximo, foi quando o milho nasceu, de 20 graus de dia ao solo e cerca de 14 graus à noite. E portanto há aqui um certo efeito de buffer de amortecimento, e agora aqui já praticamente a temperatura a subir 2, 3 graus ao longo do dia. Houve aqui uma certa descida e agora já estamos com alguma recuperação. A 45 centímetros a situação ainda é mais estável, porque normalmente a 40 centímetros só se houver realmente durante muito tempo é que nós temos aqui uma grande oscilação. Por isso o que vemos é que, por exemplo, aqui temos muito mais lenta a oscilação. Portanto, tivemos aqui um máximo de 16 graus. Quando semeámos estávamos com uma média de 12, 13 graus e agora estamos com uma média outra vez de 12, 13 graus. Ou seja, não há praticamente influência a 40 centímetros, 45 centímetros destas oscilações de temperatura. E isso pode também explicar muitas vezes que o próprio solo depende da qualidade do solo e que pode fazer algum buffer e defender as sementes, especialmente enquanto não emergiram.